temos liberdade de poder adorar e exaltar o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda adoração. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação. Amém? Meus amados irmãos, hoje é um culto de doutrina. Como eu falei aqui no início para os irmãos, o que é doutrina? E nós sabemos que doutrina é o ensino da palavra de Deus, é o ensinamento da palavra do Senhor. Quando nós falamos culto de doutrina, aí nós podemos entender que é um culto voltado ao ensino da palavra de Deus. Amém? E nós entendemos, irmãos, que ensino, há uma diferença de ensino da palavra com uma pregação. Ensino da palavra é uma coisa, pregação é outra. Amém? Ensino da palavra de Deus, todos os irmãos que estão presentes têm liberdade, completamente plena liberdade, de fazer pergunta, de tirar suas dúvidas, de trazer o seu questionamento acerca da palavra. Eu dou essa liberdade, amém? Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. E se você saiu do seu lar e veio aqui nessa noite para aprender da palavra, nós temos algumas dúvidas que às vezes nos acompanham no decorrer da nossa caminhada. E o lugar mais certo para nós tirar a nossa dúvida é no culto de ensino da palavra. Amém? E hoje nós estaremos falando sobre Davi. E eu pedi a Deus um tema para que eu pudesse estar abordando o tema nessa noite com os irmãos. E Deus colocou um desejo grande no meu coração com o tema Aprendendo com Davi. Aprendendo com Davi. Temos que aprender com Davi? É claro que temos. Ah, mas Davi errou. Mas qual de nós que não erramos? Até com os erros, irmãos, nós também o aprendemos. Amém? Até com os erros nós precisamos aprender. Aprender para quê? Para não errar a segunda vez. Mas é diante dos erros que nós não erramos mais. Davi errou, mas Davi também pôde ensinar muitas coisas com seus erros. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 16, nós estaremos fazendo menção do versículo de número 18. 1 Samuel, capítulo de número 16, nós estaremos lendo o versículo 18, irmã Larissa. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Quem não encontrou, é só acompanhar ali na tela. Vamos, todo mundo, em alto e bom som, ler 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. 1, 2, 3. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Beerita, que sabe tocar, e é valente, e ânguloso, um homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Amém? Olha o versículo final. O Senhor é com ele. Acabou. Aqui se resume em tudo. Toda a trajetória de Davi se resume nesse versículo final. E o Senhor é com ele. Meus queridos e amados irmãos, 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos encontrar aqui uma narrativa bíblica, uma passagem bíblica, o qual todos conhecem essa passagem bíblica de cor e salteado. Quem nunca ouviu falar sobre Davi?
Quem nunca ouviu alguns pregadores pregar sobre Davi? Quando falamos para as crianças ou fazemos alguma pergunta, qual os personagens bíblicos que eles queriam ser, algumas crianças começam a citar sobre Davi. Aquele jovem que derrotou o gigante, uma criança que derrotou o gigante. Todos nós ouvimos falar sobre Davi. E falar sobre Davi nessa noite de quarta-feira, para mim, é uma aventura. Por que é uma aventura? É porque é viajar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Diante deste capítulo, nós podemos aprender muitas coisas com Davi. E uma das primeiras coisas que eu aprendo com Davi é que Davi, ele era um jovem obediente ao Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos com Davi é que Davi, ele era obediente ao Senhor. Segunda coisa, Davi, tudo que ele fazia era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Tudo que Davi fazia na sua trajetória no presbítero era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Davi sempre sairia da história e apresentava a Deus como um dos seus principais personagens. Então Davi, tudo que ele fazia é para que o nome de Deus fosse glorificado. Outra coisa que nós aprendemos com Davi é que Davi, ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Davi, ele tinha compromisso com a palavra de Deus. E se Davi tinha compromisso com a palavra, se nós estamos aprendendo com Davi, então nós podemos entender que nós também temos que ter compromisso com a palavra do Senhor. Outra coisa que eu aprendo com Davi, depois nós estaremos passando pelas páginas da Bíblia Sagrada, é que Davi, ele passou pelo período de anonimato. Mas ele mesmo nesse período de anonimato, ele esperou o tempo de Deus. Davi passa pelo período de anonimato. Temos que aprender com Davi que diante da nossa caminhada, nós estaremos passando por esse período de anonimato. Outra coisa que nós aprendemos com Davi, meu presbítero, é que Davi esperou o tempo de Deus. É muito bom, irmãos, esperar o tempo de Deus. Mas quando eu abro a minha Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 16, eu encontro aqui Deus falando para Samuel. Olha, disse o Senhor a Samuel. Quem foi que disse? O Senhor. Ele disse para quem? Para Samuel. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita. E a Bíblia diz, irmão, que quando Deus faz esta passagem, quando Deus narra essa passagem bíblica para o profeta Samuel, Deus fala para Samuel: olha, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Porque tem pessoas, Tiago, que entendem que Deus não rejeita ninguém. Tem pessoas que falam que Deus não rejeita ninguém. Só que aqui, o que nós estamos vendo aqui em 1 Samuel 16? Disse o Senhor a Samuel: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Então Deus está dizendo para Samuel, irmã Liliane, que Deus havia agora rejeitado Saul. O reinado de Saul agora já não estava mais adiantando mais nada. Por quê? Porque Deus havia rejeitado Saul. E quando Deus rejeita Saul, Samuel agora
você quer? Ser levantado por Deus, mas Deus agora já havia rejeitado, porque nós entendemos que Saul, por ele ser rei de Israel, por ele estar no trono, por ele ter toda a graça, nós entendemos que agora Deus está com ele, mas Deus não está mais com Saul. Então Samuel, irmão Azar, fica com dó de Saul. E Deus fala para ele: olha, você vai até a casa de Jessé, o belemita, porque de lá da casa de Jessé me provi de um dos filhos dele para ser rei de Israel. Haja visto que Deus não cita o nome do rei. Deus não fala quem é que seria ungido para ser rei. Deus fala que o rei estaria na casa de Jessé, o belemita. E agora, meus amados irmãos, a história começa a ser narrada. Disse Samuel: como irei eu, pois, a Saul? Saberás que me matará. Por quê? Porque não era qualquer um que poderia chegar diante do rei. Não era qualquer um que poderia chegar diante da presença do rei de qualquer maneira. Para chegar diante da presença do rei, não poderia ser de qualquer maneira. E agora ele fala: como que eu vou fazer para chegar diante do rei Saul? Ele vai me matar. Ele vai me matar. E agora o que eu vou fazer? E aí Deus começa a citar para ele como que ele teria que fazer para chegar diante do rei. Aí a Bíblia diz agora que quando Samuel, o profeta, chega diante da casa de Jessé, a Bíblia faz questão de dizer para todos nós que passa Samar, passa Abinadab, passaram todos os filhos de Jessé. Então nós podemos entender, Tiago, que se passaram todos os filhos de Jessé, poderemos entender que Davi não estava na sua casa. E aonde que Davi estava? Davi estava no anonimato, irmão. Davi estava onde? Pastoreando as ovelhas do seu pai. E a Bíblia faz questão de dizer que as ovelhas que ele estava pastoreando eram as ovelhas malhadas. E o que eram as ovelhas malhadas? Eram aquelas ovelhas que nasciam com problema, e aquelas ovelhas eram rejeitadas. Uma vez que aquelas ovelhas fossem rejeitadas, ela não estaria no meio do aprisco das outras comuns, das outras que era normal. Então aquelas ovelhas, ela era rejeitada. Então Davi agora está no pasto, pastoreando as ovelhas do seu pai, as ovelhas malhadas, as ovelhas rejeitadas. Então Davi agora está enfrentando um período de anonimato. Por quê? Porque Davi estava esquecido pelos seus irmãos. Anonimato é quando você não é reconhecido, quando ninguém dá nada para você, quando você é usado por Deus e as pessoas não o reconhecem. Está entendendo? Quando você às vezes quer ter uma oportunidade e às vezes você senta no último banquinho da igreja, você está passando pelo período de anonimato. É um período no qual você não aparece na história. Então Davi estava passando esse período do anonimato. Davi não apareceu, até porque quando o profeta chega na casa de Jessé, Davi estava onde? Davi poderia estar em casa. Davi poderia ou não poderia estar em casa? Poderia. Os irmãos de Davi poderiam estar ali junto com eles? Poderia. Mas aonde que ele estava? No pasto, pastoreando as ovelhas. Então ele agora está enfrentando um período de anonimato. E é nesse período, irmão, de anonimato que Davi está enfrentando, é nesse período que Davi tem as suas experiências com Deus. Então nós podemos entender que não significa, irmã Larissa, que nós estamos no nosso anonimato, que Deus não está nos vendo. É nesse período do anonimato que a Bíblia faz questão de dizer que Davi mata um urso e um leão. Rasga o leão no meio. É no período do anonimato. Está entendendo? Aí a Bíblia diz que quando o profeta vai derramar o vaso de azeite sobre o filho de Jessé, aí a palavra do Senhor fala que Deus falou para ele que não era ele aquele escolhido. Aí passa Samar, Abinadab e passa todos os filhos de Jessé. E aí o profeta fala: porventura acabaram-se os teus mancebos?
Porventura acabaram os teus filhos, os teus jovens? Aí o que Davi, que o pai fala? Não, ainda falta o menor. Ainda faltava quem, irmão? O menor. E o menor da onde? O menor da casa. Porque o menor da casa, irmão meu, estava onde? Vivendo um período do anonimato. Mas o menor da casa, mesmo vivendo um período do anonimato, estava tendo visões e revelações e intimidade com Deus. Está entendendo? Às vezes ninguém pode te enxergar. Às vezes ninguém pode te ver. Tem pessoas que não conseguem enfrentar o período do anonimato. Aí eles falam assim: o pastor não me vê, a igreja não me vê, ninguém me dá a oportunidade. Fiquei 2 meses sem tomar ceia e ninguém pode me visitar. Eu não quero mais da igreja. Irmão, é o período do anonimato. Tem período que nós enfrentamos que, se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não chegaremos à nossa promessa. Nós temos que aprender com Davi o que é aqui? É que mesmo enfrentando o período do anonimato, Deus está conosco. Porque tem pessoas que acham que Deus só usa quem está com o microfone na mão. E não é bem assim, mano. Tem muitas pessoas que estão passando pelo período do anonimato, mas se você entregar o microfone na mão dele, ele prega 1 ou 2 horas de relógio e se deixar ele vai embora. Por quê? Porque no período do anonimato ele está tendo experiência com Deus. E muitas das vezes nós enfrentamos esse período do anonimato, mas nós precisamos o quê? Ter experiência com Deus. O que eu aprendo com Davi? É que mesmo eu enfrentando o período do anonimato, Deus está comigo. Glória a Deus. Só que no período do anonimato nós não podemos apressar a promessa de Deus. Porque tem pessoas que no período do anonimato ele quer apressar a promessa do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamar, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamar e fez entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é este ele. O que eu aprendo? O que eu aprendo com Davi? O que eu aprendo com Davi? Davi agora estava anonimado, Davi agora está esquecido, Davi agora foi abandonado pelos seus irmãos, porque os seus irmãos não falou para ele que o profeta ia estar lá. Então ele é abandonado pelos seus irmãos, passando pelo período do anonimato, mas esperando a promessa de Deus. Davi foi esquecido pelos seus irmãos, Davi está enfrentando o anonimato, mas Davi está esperando a promessa de Deus. Aleluia. Acabaram os seus filhos? Não, da forma menor. Nós não assentaremos na mesa sem que ele venha. Então, irmão, nós entendemos que para Deus, Davi já era escolhido. Para Deus, Davi já era rei. Está entendendo? Aí a Bíblia diz que quando Davi chega, o profeta se coloca de pé. Sabe por quê? Você nunca vai receber uma autoridade sentado, porque é falta de ética. Sentado todo mundo, e aí ele fala: olha, nós não assentaremos na mesa antes que ele venha. Vamos esperar. E aí a Bíblia diz que quando Davi chega, Davi se prostra, é sempre de humildade. E aí o versículo de número 13, por gentileza, irmã Larissa. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Vamos ver o que acontece aí, meus irmãos. Depois que manda chamar Davi. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus. Mas ele não foi esquecido pelos irmãos? Ele não foi abandonado pelos seus irmãos? Agora o que Deus está falando? Quem te esqueceu, quem te abandonou, quem te menosprezou, quem falou mal de ti, vai ter que estar de pé
uma unção. Quem te humilhou, quem te perseguiu, quem falou mal de você, vai estar de pé para ver Deus te usar e te ungir. A Bíblia diz que quando ele chega no meio dos seus irmãos, o que acontece? Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas o que eu aprendo com Davi? É que Davi ele não questiona os seus irmãos, ele espera o momento certo da promessa se cumprir. Aí a Bíblia diz que quando ele chega dentro da sua casa, ele recebe a unção. O que eu aprendo também com Davi aqui?